Como nós vimos nas mensagens anteriores, existe uma guerra sendo travada no universo e você e eu somos o alvo dessa guerra. O Senhor quer nos ganhar, mas o diabo quer impedir o Senhor de nos ganhar. Então existe uma batalha entre o reino das trevas, de onde nós somos libertados pelo Senhor, e o reino do Filho do seu amor. E nós já sabemos quem vai vencer essa batalha. Sabemos ou não? E nós fomos tirados do reino perdedor, do reino derrotado, e fomos introduzidos no reino que vai vencer. Amém? Portanto, irmãos, nós podemos ser vencedores. No reino com o Senhor, nós podemos vencer. Porque Ele é aquele que vence. Mas o inimigo de Deus não desiste. Ele sabe que está derrotado. Ele sabe qual é o fim dele. Ele sabe qual é o nosso fim. Mas ele não desiste. Ele continua. Então hoje, mesmo depois de nós já termos sido transferidos para o reino do Filho do seu amor, essa batalha continua. Porque Ele não quer que nós sejamos vencedores. Mas nós temos tudo para ser vencedores. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito, nós temos a vida da igreja. Irmãos, com essas coisas nós podemos vencer. Então, quando nós vemos a história dos filhos de Israel, é um retrato da nossa história. Eles estavam cativos no Egito. O Senhor foi lá, libertou, levou para Israel, levou para a boa terra, para eles serem uma nação forte, e eles foram, derrotaram os inimigos, edificaram as cidades, construíram um templo, que era a casa de Deus, e parecia que estava tudo bem, está pronto, o plano de Deus foi cumprido. Mas nós temos agora duas coisas muito importantes que nós precisamos perceber. Mesmo depois que nós somos salvos, mesmo depois que nós somos transferidos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, o inimigo ainda continua. Quando o povo de Israel foi para a boa terra, e até construiu cidades, construiu um templo, a glória de Deus encheu aquele templo, mas ainda havia uma grande dificuldade, que era a rebeldia e a incredulidade que eles mesmos tinham. Então hoje, na nossa experiência, mesmo depois de ser salvos, mesmo depois de ter uma experiência muito forte com o Senhor, muito marcante com o Senhor, que nós consagramos a nossa vida, nós tomamos decisões, nós declaramos, nós somos do Senhor, ainda há uma dificuldade muito grande. Na verdade, algumas dificuldades. Primeiro, é o inimigo de Deus. Segundo, é a nossa carne. No espírito, está tudo certo. Mas nós vivemos no espírito o tempo todo? Não.
Nós nos voltamos ao Espírito, mas se a gente relaxa, nós voltamos para a carne. Nós estamos tão acostumados a viver na carne, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas próprias coisas, que quando a gente menos percebe, já voltou para a carne e nem se deu conta. Então isso é uma grande dificuldade. Nós temos o inimigo fora de nós, mas nós temos a carne em nós. E essa carne nos leva a fazer as coisas que nós não queremos fazer. Certo? Você já teve essa experiência. Você não quer fazer determinada coisa, mas acaba fazendo, porque a sua carne leva você a isso. Os filhos de Israel estavam lá na boa terra, conquistaram praticamente toda a boa terra. Salomão havia edificado esse templo, a glória encheu, estava tudo muito bem. Mas depois, a carne entrou e a incredulidade entrou. O que aconteceu é que a situação estava tão boa que o povo começou a se afastar do Senhor e voltou a adorar os ídolos. E isso levou o Senhor a punir os filhos de Israel, levantando inimigos contra ele. O Senhor já havia prometido: se vocês adorarem somente a mim, nunca vocês vão ter falta de nada, vocês vão ter riqueza, abundância, e os inimigos vão ser todos derrotados. Mas se vocês se afastarem de mim e forem para os ídolos, vocês vão ser derrotados. E foi isso que aconteceu. Podemos ver o primeiro slide, Regis? Pronto? Aconteceu que eles foram derrotados pelos babilônicos. Então, por volta do ano 600 a.C., veio um rei chamado Nabucodonosor, que conquistou Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a muralha que cercava a cidade, matou todos os soldados e ainda levou cativo para Babilônia os príncipes e os nobres, a nata da sociedade, a nata da juventude de Israel, ele levou para a Babilônia. E deixou a cidade desolada. Então ela não tinha mais o templo, as casas estavam destruídas e eles foram para Babilônia. Aí, em Babilônia, nós temos uma mudança. A intenção do rei, quando levou os filhos de Israel para lá, e especialmente esses jovens, era causar neles uma mudança de identidade. Hoje nós cantamos: sei bem quem sou, sou um filho de Deus. Você tem certeza disso? Sim ou não? Sim. Eu sou um filho de Deus. Né? Nós cantamos agora mesmo: filho de Deus, agora sou. Isso, prestem bem atenção, isso ninguém pode tirar de você. Nem mesmo Deus. Se um dia Deus quiser falar: não, eu não quero mais que eles sejam meus filhos, Ele não pode fazer isso. Porque Ele nos gerou com a vida eterna. Nós somos filhos de Deus eternamente. Mas nós podemos passar por uma crise de identidade. Embora nós sejamos filhos de Deus, pode ser que a gente fique em dúvida.
Será que é isso mesmo? E essas coisas podem mudar a maneira como nós vivemos. Então, a primeira coisa é uma mudança de cultura e de língua. Vamos ver. Então, neste texto de Daniel 1, de 3 a 4, o rei deu uma ordem para escolher os jovens mais bonitos, mais inteligentes, mais capazes, para que eles fossem cuidados, treinados, preparados para viver no palácio do rei. Você gostaria de viver no palácio de um rei? Eu gostaria de viver no palácio de um rei. Seria ótimo. Então, a primeira coisa que ele ordenou é que eles aprendessem a cultura e a língua dos caldeus. Você sabe que era muito comum naquela época, quando uma nação invadia a outra, eles pegavam o povo de uma nação e espalhavam por outras nações para enfraquecer aquele povo. Então, quando aquele povo ia para outras nações e aprendiam a língua, a cultura, eles acabavam se tornando parte da outra nação e não voltavam a se reunir e se fortalecer novamente. Então, muitos povos fizeram isso. Quando eles conquistavam alguma nação, algum povo, eles tentavam fazer com que aquele povo se tornasse parte deles mesmos, porque assim não seriam mais inimigos, seriam parte da própria nação. E era isso que Nabucodonosor estava tentando fazer. Ele pegou os jovens mais promissores, os filhos dos nobres, os filhos da família real, aqueles que poderiam em algum momento voltar para Jerusalém e continuar sendo o povo de Deus. E o que ele fez? Começou a fazer uma mudança neles, mudando a cultura e mudando a língua, mudando os costumes e a maneira como fala. Então hoje, o inimigo de Deus não age diferente. A Babilônia é uma figura do mundo. O que o mundo está fazendo conosco hoje é nos convidando a viver no palácio do rei, nos dando tudo que há de melhor. O mundo quer nos oferecer as melhores coisas, mas para isso nós precisamos mudar a nossa cultura. Nós temos a cultura de orar ao Senhor, não temos? Mas se nós começamos a nos envolver com o mundo, pouco a pouco nós vamos perdendo o hábito de orar ao Senhor. Nós temos o hábito de participar das reuniões, de ir até a palavra, ter comunhão. Essa é a nossa cultura. E também, quando nós nos reunimos, do que nós falamos? Nós falamos do Senhor, da palavra, tá certo? Não há uma reunião em que não haja alguma coisa da palavra. Sem a palavra, nós não temos por que nos reunir. A palavra é a nossa língua. Mas a intenção do diabo e do mundo é mudar a nossa língua. Ele não quer mais que a gente fale das coisas do Senhor. Então é muito mais fácil, quando nós estamos juntos, de falar de todas as outras coisas, menos das coisas do Senhor. Você já notou ou não? Na hora da reunião, ou melhor, antes de começar a reunião, está todo mundo falando, especialmente as irmãs. Não é não? Ah, não vai reclamar, é assim mesmo. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Agora vai começar a reunião. Um silêncio sepulcral. Ninguém abre a boca. Não é muitas vezes assim? Enquanto está falando a palavra, nós estamos lá ouvindo. Depois fala assim, vamos compartilhar em pequenos grupos.
E aí, houve silêncio no céu por meia hora. Não é assim? Não é fácil falar das coisas do mundo. É ou não é? Você precisa se esforçar para isso? Não. Você precisa se esforçar para falar sobre uma coisa que você viu na internet, assistiu na TV. Você chega e a primeira coisa que você faz é falar sobre isso. Agora, você chega para a reunião, a primeira coisa que você faz é fechar a boca. Sabe o que é isso? Mudança de cultura e de língua. Lembre-se, Babilônia era um lugar de ídolos. E os ídolos são mudos. Aqueles que adoram os ídolos tornam-se mudos também. Então, o envolvimento que nós temos com o mundo nos faz ficar calados. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Jovens, tomem muito cuidado. Porque tudo o que o mundo quer, a vida dos jovens no mundo, a vida da sociedade no mundo, todas as tendências, todas as coisas, tem o objetivo de mudar a nossa cultura e a nossa língua. E nós precisamos reagir contra isso. Nossa cultura é celestial. E a nossa língua é divina. Porque nós somos filhos de Deus. Amém? A segunda mudança é a mudança de dieta. Então, o rei determinou a ração diária, ou a alimentação diária. O que eles iam comer? As finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. E que assim fossem mantidos por 3 anos. Eles iam comer muito bem por 3 anos. Ia ser banquete todos os dias. Bom ou não? Sim ou não? Ótimo. É ótimo. Mas aquela comida, entrando neles, ia se tornar eles. Não é? Nós somos o que nós comemos. Então, se nós comemos do Senhor, o Senhor cresce em nós. Mas se nós não comemos do Senhor, nós vamos comer de alguma coisa. Nós estamos sempre comendo, nós estamos sempre colocando alguma coisa dentro de nós. Se nós não lemos a palavra, nós podemos ler talvez um romance, um livro, coisa assim. Nós estamos lendo. Se nós não vamos à reunião, nós não vamos ficar em casa lendo a Bíblia. Nós certamente vamos assistir TV, ou ir para a internet, ou ouvir música. Todas essas coisas podem ser a nossa comida. Nós comemos tudo isso. Nós colocamos tudo isso dentro de nós. E com a mudança da dieta, vai mudando a nossa pessoa. Não é assim muitas vezes? Você ouve uma música tantas vezes que aquilo fica na sua mente. E você não consegue tirar aquilo de você, mesmo que você queira. Mas você ouve um versículo, gosta daquele versículo e depois não se lembra onde está. Não é? A nossa mente é caída. Essa é parte do velho homem. Nosso velho homem está sempre pronto a se lembrar das coisas que não são do Senhor. Está sempre pronto a buscar as coisas que não são do Senhor. Está sempre pronto e disposto a fazer aquilo que agrada a nossa carne, mas não o que agrada o Senhor. Hoje cedo foi falado bastante da dieta. Não é? O Senhor os levou do Egito para Canaã, para o deserto. E ali por 40 anos, o Senhor começou um trabalho de mudar a constituição do povo. Dando a eles o quê? O maná e a água da rocha. O maná é a palavra e a água é o Espírito. Hoje, nós precisamos ter essa clareza.
Sempre que nós nos reunimos, irmãos, tem a palavra e tem o Espírito. Porque essa é a nossa comida. Essa é a nossa dieta. Eu acho que pulou um. Aí, volta um. Não. Já foi. Mais um. Aê. Vamos ver. Olha o que o Senhor falou em Mateus 4:4. O diabo veio tentá-lo. Ele estava morrendo de fome, porque havia jejuado por 40 dias. E o diabo disse, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. E o que o Senhor falou? Vamos ler juntos? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mais uma vez, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nesses 2 dias, 3 dias que nós estamos aqui, você teve uma mudança de dieta, foi ou não foi? Até sexta-feira, você podia estar comendo de várias coisas. Mas no sábado nós viemos para cá e a nossa dieta começou a mudar. Como você se sente hoje? Mortos? Não estão falando nada? Você não sente que você está fortalecido no seu espírito? Você não sente que aquelas coisas, aquelas dificuldades que você teve nesse semestre para vencer, hoje não parece que são muito mais fáceis de vencer? Por que isso? Porque você se alimentou da palavra. E quando você se alimenta da palavra, você se fortalece. E aí, as dificuldades não são tão dificuldades assim, porque a palavra nos fortalece. O Senhor havia jejuado 40 dias e 40 noites, mas ele não estava fraco, porque ele havia se alimentado do próprio Senhor na palavra. Então, hoje, nós estamos aqui num spa, com uma alimentação especial. Claro, amanhã termina o primeiro período. E muitos vamos voltar para casa. Então, jovens, cuidado. Amanhã você vai voltar para casa e voltar para a sua geladeira. Não a geladeira física, mas a geladeira da alma. Aqui, você tem de entregar o celular para o monitor nas reuniões, não é? Mas amanhã o celular vai estar na sua mão o tempo todo, ou seja, a geladeira vai estar aberta e você vai poder comer qualquer coisa. E se você não tomar cuidado, toda a força espiritual que você ganha quando você toca a palavra, quando você se alimenta da palavra, pouco a pouco começa a cair, começa a enfraquecer. Por quê? Mudança de dieta. Então nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Próximo em João 6, o Senhor fala, eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais terá fome. E o que crê em mim, jamais terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós vivemos por aquilo que nós comemos. O que nós comemos é o que nos fortalece.
Se nós comemos do Senhor e da palavra, o nosso espírito fica forte. Se nós comemos de outras coisas que não sejam o espírito e a palavra, o nosso espírito se enfraquece. A nossa alma fica forte. E aí, como a carne luta contra o espírito, se o espírito está fraco, a nossa carne sempre vence. Então, jovens, nós precisamos ter uma mudança de dieta, uma mudança de hábito. Não nos alimentar tanto das coisas do mundo, mas manter um hábito de nos alimentar do Senhor. Na conferência passada, nós falamos acerca da leitura dos livros. Tá certo? Quem aqui conseguiu ler os livros todos? Foram 6, é isso? 6 livros. Quantos aqui conseguiram ler os 6 livros? Tudo isso? Ok, 5 livros. 5 ou mais, né? Tá, 4 ou mais. 3 ou mais. 2 ou mais. Pelo menos 1. Ótimo. Melhor do que nada, é ou não é? De alguma maneira, você mudou a sua dieta. Mesmo que você tenha lido um livro só, foi bom ou não? Você se alimentou dessas palavras ou não? Então, de alguma maneira, você fortaleceu o seu espírito. Então, jovens, o Senhor nos dá muitas oportunidades para isso. As reuniões fortalecem o nosso espírito. A Bíblia fortalece o nosso espírito. A leitura dos livros fortalece o nosso espírito. A comunhão com os irmãos, as orações fortalecem o nosso espírito. Naturalmente, nós não somos doidos para ler a palavra, mas podemos mudar o nosso hábito pouco a pouco. Podemos ler uma pequena porção todos os dias, e isso vai nos alimentando no espírito. E nós precisamos disso. É muito bom ficar aqui 3 dias, 4 dias, nos alimentando do Senhor, mas a nossa vida não é assim. Tá certo? Nós não vivemos aqui o tempo todo. Mas em casa, nós podemos ter o mesmo desfrute. Talvez não tão intenso, mas da mesma qualidade. Porque a palavra está lá, o Espírito está lá, e nós podemos desfrutar o Senhor. Bom, a primeira mudança então foi da cultura e a língua, a segunda foi da dieta, a terceira mudança é a mudança de nome. Então, os nomes, pulei um negócio importante. Versículo 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. O chefe dos eunucos os experimentou 10 dias. Então, por 10 dias ele não comeu a comida que deveria comer. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Daniel resolveu firmemente. Nós podemos também resolver firmemente. Talvez você pense, não, mas eu tomo essa decisão e por algum tempo eu consigo, mas logo eu paro. Eu não tenho forças para isso. Preste bem atenção, esse não é um privilégio seu. Todos nós somos assim. Todos nós somos carne. E se todos nós pararmos de nos alimentar, nós vamos nos enfraquecer do mesmo jeito. Tanto faz se é um irmão muito crescido, que tem muitos anos de salvação, muitos anos de vida da igreja, se ele para de se alimentar, é a mesma coisa. Então,
Todos nós estamos no mesmo barco. Quando você não consegue, presta atenção nisso. Quando você não consegue se alimentar, você passa pelo mesmo problema que todos nós passamos. Então não se preocupe, não se envergonhe em procurar ajuda. Porque todos nós temos essa dificuldade e precisamos uns dos outros. Daniel tinha seus companheiros, ele não estava ali sozinho. Você também não está. Você também não está. Há irmãos que cuidam de você, há irmãos que oram por você, há irmãos com quem você pode se abrir e compartilhar. E isso nos fortalece. Nós podemos procurar os irmãos. E uma vez que eles tomaram essa atitude, o Senhor foi fiel. Vencido o tempo determinado, lembra-se qual era o tempo determinado? 3 anos. Então, vencidos os 3 anos, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. E entre todos, olha só, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios, ou mais doutos, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Eles fizeram isso sozinhos? Foi a capacidade natural deles? Não, eles tomaram essa decisão, porque eles sabiam quem eram. Jovem, não se esqueça de quem você é. Você é filho de Deus. E esse Deus que está dentro de você é uma bomba atômica. Ele é capaz. Se você se volta a Ele, Ele pode fazer tudo na sua vida. Daniel e seus 3 amigos experimentaram isso. E essa experiência não está distante de vocês. Vocês podem orar ao Senhor. Senhor, eu quero ser como Daniel. Eu quero ter essa decisão. Mas eu não consigo nem tomar essa decisão. Então o Senhor me fortalece, até mesmo para tomar essa decisão. Que tal agora abaixar a cabeça e orar ao Senhor com relação a isso? Pedindo ao Senhor que fortaleça você para decidir firmemente não se contaminar. Amém. Antes que vocês durmam, que tal todo mundo ficar em pé? Eu notei que as orações de vocês foram profundas demais agora. Então, nós tivemos um dia cheio, né? Que tal todo mundo levantar bem os braços? Aí, mais um pouco. Isso. Ok, agora joga para trás um pouco. Isso, e abaixa também. Todo mundo. Aê. Agora abre bem. Cuidado com quem está do lado. Não sejam agressivos. Tá bom. Isso, tá bom. Agora podem sentar. Espero que todos tenham acordado. Bom dia. Vamos continuar então. Tá bom, próxima mudança.
dieta, aliás, cultura, língua, dieta e nome. Então, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. E ele foi mudado para Beltesazar. Não só um nome feio, mas também que significa príncipe de Baal. Então Daniel tinha um nome que tinha Deus no nome. Deus é meu juiz. E acabou tendo um nome em que tinha Baal no nome, que era o nome de um ídolo. Então você percebe? Quando há uma mudança de identidade, muda a pessoa, muda o nome. Se ele tivesse aceitado toda aquela proposta do rei, ele seria outra pessoa. Ele não seria mais Daniel. Ele seria um príncipe do ídolo. E foi isso que ele recusou. Ele não simplesmente recusou aquela comida, ele recusou perder a identidade. Então, quando nós falamos para vocês acerca dessas coisas, é para que vocês percebam que quando vocês comem de outras coisas que não são o Senhor, vocês mudam. É como se mudasse o seu nome. Tá certo? O segundo era Misael, que significa quem é como nosso Deus. E mudaram para Mesaque, que significa quem é como Aku, o Deus da lua. Mais um Deus, mais um ídolo. O outro era Ananias, que significa Jeová é misericordioso. Mas foi mudado para Sadraque, que é amigo do rei. É bom ser amigo do rei? Ou é melhor reinar com o rei? Tá certo? Se nós permanecemos fiéis ao Senhor, nós não vamos ser simplesmente amigos do rei. Nós vamos reinar com o Senhor. Então, quando nós tomamos a decisão de não nos contaminar, nós estamos nos lembrando disso. Eu não vou me contaminar, porque eu não quero ser apenas amigo do rei. Pode ser até muito bom ser amigo do rei, mas é melhor reinar com o rei. E se eu permanecer fiel, o Senhor pode fazer de mim um vencedor, e eu vou reinar com ele. O último chamava Azarias, que é Jeová é socorro, e foi mudado para Abed-nego, que é servo do deus Nego, outro ídolo, que equivalia ao deus Mercúrio. Percebe, irmãos? A mudança do nome significa a mudança da pessoa. Mudar o nome, porque é outra pessoa. Esses nomes todos aqui estavam envolvidos com o Senhor de alguma forma. Tinha até a palavra Deus ou Jeová no nome. Mas se você muda a cultura, muda a língua e muda a dieta, você se torna outra pessoa, não dá mais para chamar você pelo mesmo nome. Tem de pôr outro nome. E nomes ligados aos ídolos. Assim eram os nomes dos babilônios. Os nomes dos judeus eram diferentes, porque o povo era do Senhor, eles eram uma nação santa. E os nomes deles eram sempre envolvidos com o nome do Senhor. Geralmente os nomes bíblicos que terminam em as, né, como Isaías, Jeremias, o as no final é que tem a palavra Jeová. E os nomes que terminam em El, como Daniel, Ezequiel, tem a palavra Deus. Então todos os nomes deles eram envolvidos com o Senhor, porque a pessoa deles era envolvida com o Senhor. Hoje é isso que nós somos. Nós somos filhos de Deus e nós estamos envolvidos com o Senhor. E o mundo quer mudar o nosso nome, porque ele quer mudar a nossa pessoa. Então nós precisamos nos lembrar sempre de quem nós somos. Agora, indo para o capítulo, essas coisas estão no capítulo 1 de Daniel. Indo para o capítulo
3 de Daniel, nós temos um outro acontecimento com os 3 amigos dele. O rei mandou fazer uma estátua dele mesmo, de 30 metros de altura. 30 metros dá um edifício de quantos andares? 10? Um edifício, era uma estátua enorme. E ele mandou que quando tocassem as trombetas e todos os instrumentos musicais, todo mundo precisava se curvar perante a estátua. E quem não se curvasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. E os 3 amigos de Daniel sabiam quem eram. Eles conheciam a identidade deles. Então eles não se curvaram. E foram falar isso para o rei. Regis. Então eles tiveram de ser provados pelo fogo. Vamos lá? Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: se não a adorardes, ou seja, adorardes a estátua, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele era bastante arrogante também. Hoje, há muitos decretos do rei, determinando muitas coisas que todo mundo faz. O mundo está cheio de decreto do rei. O príncipe deste mundo decreta que todos devem ficar o mais cedo possível. O que acontece? Todo mundo se curva e fica. Todos devem, que mais? Assistir ou ficar na internet a noite toda. Ficar no WhatsApp a noite toda. E muitos, sim, Senhor. E ficam. Então eu pergunto para vocês. Vocês têm se curvado aos decretos do rei? Ele determina coisas que todos os seus amigos fazem. E vocês? Quando todos ali, eles eram uma praça enorme, estava todo mundo em pé, de repente tocaram a trombeta e todos os instrumentos, todo mundo se curvou, menos 3. Os 3 ficaram em pé lá. Você acha que eles foram notados? Lógico que foram. E quando vocês, jovens, deixam de fazer coisas que seus amigos fazem, os seus amigos não olham para você? E não olham de maneira diferente? Né? Estão todas as meninas da sua sala conversando sobre o quê? Diga-me, eu não estou na sua sala para saber. Namoro. Uma coisa assim que quase ninguém está afim, né? Conversa sobre namoro e você está lá no meio. E você sabe que aquele é um decreto do rei. Você sabe que agora, de 11 a 15 anos, não é hora de namorar. As meninas acham que já estão passando da idade, vão já até ficar solteiras o resto da vida, mas vocês sabem que não está na hora ainda. Mas elas não param de falar sobre isso. E aí? Não é complicado? Você não se sente mal? Você não quer ficar ali. Mas se você sair, o que elas vão falar de você? O que elas vão pensar de você? Então no fim você acaba ficando. E aí você começa a comer a mesma comida que elas. E começa a
mudar a sua maneira de falar, a sua cultura. Você percebe? É assim que a coisa funciona. Pela pressão dos amigos. Todo mundo faz o que todo mundo faz. Então, é muito mais fácil fazer isso. Porque senão é um fogo. O pessoal queima a gente. É ou não é? E os meninos? O que todo mundo faz que vocês não fazem? Cuidado com o que vão falar. Tá todo mundo... O quê? E se você falar que é crente, aí você tá torrado. É ou não é? Você está perdido. E é complicado. Então, nessa hora, vocês têm de se lembrar, jovens, lembrem-se do resultado. Lembre-se da consequência disso. Você pode ser queimado, entre aspas, pelos seus amigos agora. Mas você vai reinar com o Senhor. E não só isso, até mesmo hoje, nesta situação, o Senhor vai honrar vocês. Não sejam intimidados pelos decretos do rei. Os decretos dele querem fazer você perder a sua identidade e envolver você com os ídolos. Isso precisa ficar muito claro para nós. O resultado é que um Daniel, que tem Deus no nome, passa a ser um Beltesazar, que é alguém ligado a um ídolo. Então, aparentemente não tem problema. Mas isso vai mexendo com você, um pouco hoje, um pouco amanhã, e no fim, você está misturado com isso e nem percebe. Lembrem-se bem de quem vocês são. Lembrem-se bem da sua identidade. Outra coisa é a moda. E moda é outro decreto do rei. Agora, as meninas precisam usar esse tipo de roupa. Qual que é a roupa da moda hoje? Sem roupa. Como? Como é que fala isso? Propício. Tá bom. Se vocês estão falando, eu acredito. Então esse é o decreto do rei. E todo mundo, sim, Senhor. E vocês? Sim ou não? E para os homens, né? Qual que é a moda agora? Tem o que para vocês? Tem alguma... Boné. Malhação. O que mais? Não, e o cabelo? Você vira assim, esbarra em quem tá do lado. É isso? Raspa tudo aqui do lado, como se estivesse no exército, e deixa só uma moita aqui em cima. E ainda pinta de outra cor. Não é não? É claro que nem todos conseguem fazer isso, mas você também já não está mais na idade, né, Pavanelli? Porque se cortar do lado aí não sobra nada, né? Então, tem
um vídeo aqui que fala um pouco sobre a evolução da moda. Vamos dar uma olhada? E é gozado porque quando aparece alguma coisa nova, a gente acha ridículo. Mas depois, um usa, o outro usa, o outro usa, e no fim, não é tão ridículo assim. Aí você começa a usar e fala assim, não, até que é da hora. Não é? Olha lá, em 1915, era assim, 25, 35, olha lá, a Elvis Presley. Década de 70, 65. Vocês acham gozado hoje, mas se vocês estivessem naquela época, era isso que vocês iam usar. Olha o tamanho da bota daquele camarada. Pessoal, quando eu era pequeno, roupa rasgada era roupa rasgada. A gente comprava na loja roupa nova. Entendeu? Depois de algum tempo no corpo, rolando para lá e para cá, ela rasgava, mas aí significava que estava na hora de comprar outra. Agora vocês estão comprando roupa nova, rasgada. E estão pagando mais por isso. Pensa um pouco, você está comprando roupa rasgada, mais cara, que uma roupa não rasgada. Agora tem outra. Ok. Próximo. Para. Olha o tamanho das bocas das calças. Às vezes você andava, aquele negócio era tão grande que tinha hora que a perna direita enroscava na perna da calça esquerda. E tinha gente que caía por causa disso. Eu caí. Olha lá. Tá aí. Um monte de negócio amarrado no braço. Olha a roupa, olha a calça daquele camarada lá. Vocês riam, né? Só que olha só.
Não sei se vocês sabem disso ou não, mas essa tendência nasceu nas prisões dos Estados Unidos, em que os reclusos que estavam receptivos, olha só, a manter relações sexuais com outros presos, precisavam inventar um sinal que passasse despercebido dos guardas prisionais, para não sofrerem consequência. Por isso, quem usasse calça caída abaixo da cintura, de modo a mostrar parcialmente as nádegas, demonstrava que estava disponível. E aí? Sabia disso ou não? Pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte: o rei dá um decreto, todo mundo faz, você fica doido para fazer também, e nem sabe por que isso é feito. Vocês têm de entender isso. Jovens, o mundo pode ser muito bonito, uma bela aparência, mas ele tem um príncipe. E é esse príncipe que governa esse mundo. E ele é seu inimigo. Ele quer fazer você perder o reino. Ele tem um destino, ele vai para o lago de fogo. E antes do lago de fogo, por 1000 anos, ele vai ser aprisionado. Nesses 1000 anos, os vencedores vão reinar com o Senhor. Mas os não vencedores vão para as trevas, para fora da esfera do reino, e ali vai haver ranger de dentes. Então ele pensa o seguinte: eu vou estar aprisionado por 1000 anos, mas eu vou evitar que o maior número de vou fazer com que o maior número de pessoas possível, maior número de filhos de Deus, não participe do reino. Eu vou para as trevas, eu vou ser aprisionado, mas eles vão para as trevas. É assim que ele pensa, e é por isso que ele age. E se você não abre os olhos, você cai na dele, sem saber. Então, prestem bastante atenção quando houver algum decreto do rei. Quando surgir uma novidade, quando todos estão fazendo, quando você não faz e pode ser até discriminado, eles vão pegar no seu pé, eles vão queimar você, mas você sabe quem você é. Você é filho de Deus, você é um herdeiro do reino. Um filho de Deus é um filho do rei. E o destino dele é reinar. Esse é o direito que todo filho do rei tem. E nós temos. O nosso direito é reinar. Nós somos criados para isso. É lógico que o inimigo vai tentar impedir. Mas nós precisamos ter essa clareza. Nós somos filhos do rei. Agora voltando para o... Bom, tem mais coisa? Acho que nem precisava muito mais, né? Moda feminina atual. Oba!
Então, voltando para os versículos. O que aconteceu é que Nabucodonosor, então, vamos ver o próximo. Olha a resposta dos três para Nabucodonosor, tá certo? Lembre-se que ele falou, ou vocês se curvam, ou vocês vão ser lançados na fornalha, certo? Eles disseram, Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, vamos ler juntos? Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Vamos ler de novo? Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essa precisa ser a nossa resposta, cada vez que surge um decreto, ou mesmo cada vez que somos pressionados a nos curvar aos decretos desse rei. Fica sabendo que se o Senhor quiser me livrar, Ele vai me livrar. Mas me livrando ou não, eu não vou adorar e não vou me curvar. Lógico, tem consequências, né? Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. E eles foram lançados, amarrados ali. Mas aí, o rei se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Eles foram lançados amarrados no fogo. Eles estavam passeando no fogo, sem nenhum dano. E depois o texto fala que quando eles saíram dali, nem a roupa deles cheirava a queimado. Já foi a um churrasco e ficou perto da churrasqueira? Se lembra daquilo por muito tempo depois, é ou não é? Eles nem tinham o cheiro de queimado nas roupas. E o Senhor estava com eles ali o tempo todo. Então, vocês podem sofrer muitas coisas por não obedecer aos decretos do rei. Mas saibam que o Senhor está ali com vocês. E aí, até mesmo o rei vai reconhecer. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. No fim, mesmo os seus colegas que fazem tanta pressão para você ser igual a eles, que gozam de vocês, fazem piadas de vocês, no fim, eles vão reconhecer que vocês adoram a Deus. E isso é muito bom. Tem fogo? Tem fogo. Tem provas? Tem dificuldades? Os seus colegas vão pegar no seu pé, vão chamar você de muita coisa, mas não se importe com o que eles falam.
Importe-se com o que o Senhor fala. Saiba que o Senhor está com você. E isso tem um grande galardão. Então, Daniel 1:21 fala que Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Então, ele foi preso quando Nabucodonosor estava na Babilônia. Nabucodonosor morreu e o filho dele, Belsazar, reinou no lugar dele. Daniel continuou. Depois, a Babilônia foi invadida pela Média. E quem governou foi Dario, não era mais babilônico. A Babilônia caiu. Outro império tomou conta deles. Mas Daniel continuava lá. E aí, depois de Dario, a Pérsia invadiu e tomou conta. Já era um terceiro reino, um quarto rei. E Daniel ficou lá mais de 60 anos. Então o que eu quero dizer é o seguinte: a moda vai passar. Os decretos vão passar. Os reis vão passar. Hoje um cantor é um ídolo, semana que vem já não é, é outro. Semana que vem é uma moda, na outra semana é outra. Essas coisas vão passando. Como sempre passaram. Mas você permanece firme no Senhor. Por isso que no final, o Senhor fala para Daniel: tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Qual é o teu caminho? Qual é o teu caminho? Todos nós estamos no mundo. E todos nós vivemos debaixo dessa pressão. Mas o Senhor tem um chamamento para nós. O Senhor quer despertar o nosso espírito. Então, em Esdras capítulo 1, esses versículos que vocês leram no começo da mensagem, ou antes da mensagem, fala: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Lembre-se que Daniel foi até o primeiro ano de Ciro, não é? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. O Senhor despertou o espírito de Ciro. E nos versículos seguintes, ele diz o seguinte: quem dentre vós é de todo o seu povo, ou seja, de todo o povo de Deus, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subir a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Nós não estamos falando aqui, irmãos, de simplesmente fugir das coisas que há no mundo, mas fugir com um propósito. Qual é a nossa vida hoje? Para que o Senhor desperta o nosso espírito? Para edificar a casa dele. Qual é a casa do Senhor hoje? É a igreja. Nós somos a casa do Senhor. Então o que o mundo quer fazer é tirar a nossa identidade e nos fazer
ficar tão envolvidos que nós esquecemos qual é a nossa tarefa, a nossa meta, a nossa motivação nesta era e na próxima. Nós temos uma edificação para fazer. Edificar a casa de Deus. E a casa de Deus não se edifica com moda, a casa de Deus não se edifica com música, rock ou música do mundo, não se edifica com os filmes, com a internet, com todas essas coisas que o mundo oferece. A casa de Deus é uma casa espiritual. E nós edificamos lendo a palavra, indo às reuniões, pregando o evangelho, convidando os amigos, aqueles que fazem tanta pressão que a gente se incline aos decretos do rei com eles precisam descobrir que existe vida fora desse mundo da moda. A vida da igreja, a vida com o Senhor. Então o que o Senhor quer fazer conosco? Ele quer despertar o nosso espírito. Nós esperamos, jovens, irmãos, que nestes dias o espírito de vocês acorde. Deus desperte o espírito de vocês. Existe um decreto no mundo, mas existe uma palavra do Senhor. O Senhor está chamando pessoas para edificação. E você está ouvindo essa palavra hoje. Então você tem hoje a oportunidade, assim como Daniel, de resolver firmemente se entregar para a edificação do Senhor. O que você me diz disso? Você quer permitir que o Senhor desperte o seu espírito? Você quer se entregar para a edificação do Senhor? Ou você quer se curvar aos decretos do príncipe deste mundo? Então, neste momento, eu quero que todos vocês se levantem. Vamos nos consagrar ao Senhor. Se o Senhor despertou o espírito de vocês para subir, para sair dessa situação baixa que é o mundo e a sociedade e a moda e todas essas coisas de hoje, e ir para um lugar elevado, para edificação. Está bem? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem falado para nós. Senhor, nós queremos entregar toda a nossa vida ao Senhor. Queremos entregar nosso ser, queremos entregar nosso tempo, queremos entregar a nossa mente. Senhor, salva-nos. Salva-nos de todos os decretos do Rei. Salva-nos da pressão que nós sofremos dos nossos amigos, na pressão na escola, a pressão da internet, da televisão. Senhor, o Senhor conhece a nossa situação. O Senhor conhece a minha situação. O Senhor sabe como eu tenho me curvado a tantos decretos. Ó Senhor Jesus, perdoa-me, Senhor. Fortalece-me e me liberta dessa escravidão. Eu quero me entregar a Ti. Quero atender ao Teu chamado. Eu quero me entregar para edificação. Eu quero reinar contigo. Ó Senhor Jesus, derrota o mundo na minha vida. Derrota o diabo na minha vida. Derrota a minha carne. Fortalece-me no Espírito. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu me santifico nesta noite. Eu sou Teu. Eu sou filho de Deus. Aleluia! Amém.